Bom, desejando aí boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estou conectando com as outras redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e está dando continuidade aqui a nossa live em português, né? Todas essas lives, essa é a parte 7 dos mitos gregos e o desenvolvimento humano. Então a gente vai fazendo aí a correlação desses personagens, o que nós temos deles e o que eles trazem aí para nossa experiência de vida, né? A partir desse personagem de hoje, que é o Chiron, nós vamos aí trazendo um pouco mais para prática, saindo um pouco aí do campo filosófico para mais na prática do dia a dia, como que nós podemos usar desses conhecimentos, desse autoconhecimento, para nos aprimorarmos, né, como pessoa, na nossa forma de nos relacionar, na nossa forma de entender o próximo. Então fica aqui mais essa oportunidade, né? Meu nome é Karina Linhares, terapeuta holística, especialista no gráfico da vida, e como através do autoconhecimento nós podemos aí ter a oportunidade de ter um viver mais tranquilo, um viver mais solidário, mais harmônico, mais equilibrado, né? Então a gente vai aí hoje apresentar o Chiron, que é o personagem de hoje, né? Dentre os mitos e deuses da mitologia grega. São 22 personagens que a gente está aqui falando, né? Então já é a 7ª live, é o 6º personagem, né? E como vocês têm aí acompanhado, cada um desses personagens ou deuses aqui apresentados, né, eles vêm nos mostrando um pouco da nossa jornada, da nossa experiência de vida aqui na Terra, e nós vimos que na dualidade da vida todos nós temos escolhas, as escolhas do que plantamos, do que semeamos, né, e do que vamos colher, né? Então é a forma de olhar para a nossa vida. O que a gente está passando nesse momento, né? O que você aí que está assistindo nesse momento está passando agora, que pode te mostrar que é fruto das escolhas que você tem feito até agora, né? Não tirando aquele lado vítima do destino, ou vítima da traição, vítima de outras pessoas. Não, o que é que você... Quais foram as suas escolhas que te trouxeram a esse momento do agora? Então, Chiron vai fazer a gente olhar um pouco mais para dentro de nós e entendermos que nós temos a capacidade de nos transformar, né? E começamos aí, a partir dele, a sair pouco a pouco, como eu falei no começo da live, desse campo filosófico apenas, para iniciarmos mesmo na prática, o que a gente pode fazer para melhorar, para evoluir e para experimentarmos a vida com uma maior consciência de quem nós somos, começando a questionar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, trazendo a nossa consciência mais ferramentas para que a gente possa aí modificar a nossa realidade, né? Então nós nascemos, nós crescemos, nós maduramos, nós envelhecemos, e onde está o sentido de tudo isso? A partir de Chiron é que nós vamos começar a questionar sobre esses assuntos, né? E é uma forma assim de entender mesmo o nosso papel aqui, né? Não importa o que você acredita, a sua religião, a sua filosofia, qualquer que seja, ela leva à busca pelo entendimento do seu propósito maior, da sua
da sua forma de viver, né? E com esse personagem, o Chiron, o deus dos centauros, o curador, o sacerdote, o professor, daí dos jovens heróis da mitologia grega, né? Pela sua sabedoria, pela sua prudência, pela sua sensatez, né? Então, só repassando, a gente passou pelo deus Dionísio, o primeiro deus aí criado nos planos da terra. Ele vem aí todo cheio de expectativas, sem nenhuma bagagem, sem nada, absolutamente nada, sem medo, sem expectativas, apenas ele tem aquele impulso de iniciar a jornada, de iniciar a vida, assim, de peito aberto, vamos dizer assim, né? Então, esse é o momento que nós vamos tomando mais atitudes, né? Que a gente vai saindo da nossa zona de conforto, que a gente vai deixando de ficar estagnados, né? Mas de olhando um pouco mais fora do nosso umbigo, olhando para o nosso próximo, tentando achar alternativas, né? Porque esse é o nosso momento, né? Mesmo que a gente pense, minha vida tá tudo bem, muito obrigada, não tem nada que eu queira mudar, sempre a gente evolui, a gente não pode ficar estagnados, a gente tem que, por estar bem, querer que o nosso próximo também esteja bem, né? Então, muitas vezes, por nós estarmos estagnados, desfocados ou acomodados, nós deixamos de contribuir para o bem comum. É por isso que o mundo hoje está tão separado, né? As pessoas estão tão intolerantes, a comunicação não é boa entre as pessoas, mesmo aquelas que falam a mesma língua, ainda assim não se entende, né? Então, um pouquinho antes da gente entrar aqui no Chiron, alguém me perguntou sobre o paralelo entre o gráfico da vida, a terapia do gráfico da vida, e esses personagens, o porquê que eu estou passando tudo isso, né? Para que nós possamos nos autoconhecer. E claro que muitos desses personagens, quando a gente faz o gráfico da vida, as pessoas que fizeram, né, têm vindo me perguntar ou comentar sobre a forma como eles estão entendendo o gráfico da vida, né? E isso é muito bom. Eu fiz um vídeo por causa disso e deixei no YouTube, ainda não está liberado, mas eu vou liberar junto com essa live, né? Para que vocês possam entender aí a partir do gráfico da vida, como fazer, o que esses personagens têm ajudado nesse processo de transformação de cada um. E todo aquele que faz o gráfico da vida, que não está ainda na energia, que não está ainda com a consciência de Chiron, que é esse personagem aqui, Chiron, que a gente vai falar hoje, é metade homem, metade cavalo, né? Ele está aí numa caverna, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Não vai entender o gráfico, não vai conseguir ter uma análise de si mesmo para que possa entender o gráfico, né? Mas de qualquer forma, a partir daqui, aquela consciência já pode interpretar muitas coisas. Então, por isso que é importante esse momento, essa live de hoje, para que a gente entenda bem esse personagem, né? E esse vídeo, então, vai estar disponível lá no meu canal do YouTube. Para quem não se inscreveu, pode se inscrever. Não é o canal monetizado, ele é apenas para os meus clientes, ou para aquelas pessoas que precisam de um pouco mais de informações, né, sobre as terapias alternativas, o biomagnetismo, enfim, e esse trabalho de reflexão sobre a vida e sobre nós mesmos. Então nós vamos ver, voltando aqui para Chiron, nós vamos ver que Chiron, ele representa para nós a nossa consciência,
né? A partir lá do primeiro deus Dionísio, que eu estava falando para vocês, nos planos da experiência terrena, que ele foi com os impulsos, sem crenças e sem nenhuma expectativa de nada, né? Até esse momento ele foi colhendo algumas informações através do Hermes, que trouxe a proteção, através da Demétria, através da Perséfone. Então todos esses personagens que nós falamos até agora vêm acrescentando coisas da nossa personalidade, né? Então a gente vai ampliando a nossa consciência, a nossa capacidade de entender a nossa relação agora, além do mundo material, também com o mundo espiritual, a partir de Chiron. Então Chiron é o grande mestre, é um professor que vai nos apresentar, vamos dizer assim, uma iniciação, se assim podemos dizer, né? Nós vamos entender o porquê as pessoas que estão ainda no mundo de Perséfone, né, não vão entender ou não vão ter os benefícios todos que, por exemplo, te levam a entender quem você é, né? Porque é preciso que a gente tenha uma busca por respostas. De onde somos, de onde viemos, aqui estamos, né? Muito mais do que pagar contas, do que viver aí os dramas da vida, né? Então a gente tem que começar a questionar. Esses são requisitos para que nós possamos deixar de ser negacionistas, né? Aceitar o novo, estarmos abertos às infinitas possibilidades que a vida nos apresenta, né? Então fica aqui essa figura de um centauro, né? Que eu vou falando para vocês, é meio homem, meio cavalo, ele tem um pergaminho, depois eu vou deixar junto com a live a foto, né, para que vocês possam analisar. E ele representa aí um professor, um sacerdote, ele tem muito conhecimento, muita sensatez, muita sabedoria, né? Ele tem aqui também na mão direita esse pergaminho, que é onde estão escritas essas leis mais divinas, mais de sabedoria mesmo, daquela busca que nós temos, né, de conhecimento. E as pedras também, a caverna, ela não é feita pela mão do homem, ela é feita, tem os pilares que a sustentam, mas ela é baseada na sabedoria mesmo, não necessariamente na religiosidade ou algo construído, um templo que tenha sido construído pelo homem, né? E no topo da caverna tem a luz que adentra, que é a luz também que ilumina o nosso ser e traz essa sabedoria maior, né? Então Chiron, ele é o rei dos centauros, nasceu da união de Cronos, né, o deus do tempo, com Filira, eu acho que é assim que fala, não tenho muita certeza, mas ele se transformou, o pai dele se transformava num cavalo para poder se encontrar com ela. E desses encontros, claro, para se esconder da esposa, né? E desse encontro nasceu aí o centauro, meio homem, meio cavalo. E a mãe o abandonou porque não aceitava essa condição, né? Mas ele foi educado aí por Apolo, o deus do sol, com Artemis, que é a deusa da lua, né? E ele tinha grande sabedoria que herdou do pai, né? Muito diferente da postura mais agressiva, mais lutadora dos centauros, né? Por isso ele foi considerado aí o deus dos centauros, pela sua sabedoria, pela sua prudência, pela sua espiritualidade, né? Pela sua capacidade de entender o outro. E aí entender também os valores divinos no mundo terreno, né? Que até então as leis eram mais terrenas, agora já começam a ter mais entendimento e questionamento sobre as leis divinas, né? Ele também
ele ensinava aos jovens gregos, né, essa arte da espiritualidade, essa busca pelo autoconhecimento, e aí depois sim eles adentravam na arte, nas artes e também no aprendizado da guerra, né? O Chiron, ele foi um grande curador e sábio, dos segredos da cura pelas ervas, das plantas medicinais, e ele curava as pessoas através desse conhecimento. Ele só não pôde curar a si próprio. Acidentalmente, Hércules atingiu ele com uma flecha que ele havia matado a uma monstra lá de 9 cabeças, né? E essa flecha era envenenada. Apesar de Chiron ser um deus imortal, e por esse motivo ele não morreu com o veneno da flecha, mas ele ficou aí em sofrimento e em agonia, até que Zeus decidiu lhe dar a mortalidade. Mas isso é mais para frente, né? No momento, o que interessa para nós é que ele se sacrificou e dedicou a vida inteira para os valores espirituais, para o auxílio ao próximo e entendendo a dor do próximo também. Então isso traz um respeito muito grande, porque a partir da própria dor ele era capaz de entender a dor do outro, né? Isso é um pouco o que nós devemos também aprender com essa lição, para nos colocarmos sempre no lugar das pessoas. Então, no lugar daquele que a gente critica, no lugar daquele que a gente xinga, no lugar daquele que a gente discorda, né? Porque só então a gente vai poder entender as diferenças e ter mais tolerância, usar um pouco da nossa capacidade de amor próprio e amor ao próximo também, né? Então, Chiron representa também uma parte de nós que busca incessantemente entender as coisas do espírito, né? Do que Deus espera de nós, né? Por ele ser um professor da espiritualidade, do nosso interior, não necessariamente religiosidade, né? Espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes, mas que estabelece aí uma conexão entre o mundo ordinário, né, da nossa consciência e a sabedoria intuitiva das leis divinas, né? Enquanto no mundo aí de Perséfone é escuro e elusivo, ele não pode ser compreendido pelo intelecto. O mundo de Chiron pode sim ser interpretado pela mente, aquilo que está dentro da gente. Lembra que eu falei, a gente tem a intuição, a gente tem aquele pressentimento, mas alguma vez a gente se questionou, de onde vem isso? Vem da nossa mente, do coração, vem de onde? Vem de uma luz, vem de um guia, de um anjo, né? Então, a partir de Chiron, nós começamos a questionar de onde vêm todas essas coisas que nós sentimos e que não conseguimos explicar através da materialidade, né? Da nossa experiência mais grosseira, vamos dizer assim. Então, para que o mundo divino possa se estabelecer, ou seja, para que o nosso relacionamento do homem matéria com o homem divino, vamos dizer assim, para que esses caminhos sigam em harmonia, é preciso que nós entendamos que existe uma lei divina que Chiron mostra para nós, que nos guia, que nos instrui para que nós possamos estar nesse caminho, nessa ligação entre o céu e a terra, entre o espiritual, o divino e o material, porque eles andam juntos nessa dualidade da vida. Então, pelas leis de Zeus, quando a gente viu sobre Zeus, nós aprendemos a nos comportar com os princípios terrenos, né? Como a gente se comporta com as leis da terra. Mas com Chiron a gente começa a aprender que não necessariamente nós precisamos de nenhuma religião ou sistema religioso,
mas nós aprendemos sim a nos comportar de uma forma mais aos olhos de Deus, da divindade, né? Vamos dizer assim. Então aquele nosso lado mais selvagem, né? Fica o que o Chiron tem também, por ele ser metade homem, metade animal, né? Essa parte aí, ela se liga através das leis espirituais que nos ensina que nós não necessariamente pertencemos a dogmas coletivos, mas sim individualmente nós buscamos o conhecimento, né? E onde o sacerdote é esse instrumento que nos guia e que nos dá a oportunidade de nos questionarmos. Não que ele vai dar a resposta para nós, mas ele vai nos auxiliar nesse processo aí de busca, vamos dizer assim, né? Pessoas diferentes experimentam Deus de várias formas, né? De diferentes formas. E nós temos, cada um de nós, a nossa própria forma de entender a espiritualidade de acordo com a nossa própria forma de nos relacionarmos com o que quer que Deus possa significar para nós, né? Chiron, através de sua própria dor, ele entendeu a dor do próximo, como eu falei, e ele representa essa parte de nós machucada, ferida, incompreendida, onde nós nos defrontamos aí com problemas que parecem que nunca vão ter solução, né? Ou mesmo nos sentirmos limitados nas nossas ações, né? Mas ao mesmo tempo, nas profundezas da nossa dor, quando a gente chega ali no fundo do poço, é que nós vamos chamar por Jesus, por Deus, por o que for, por uma força maior que possa nos ajudar a sair daquela situação, né? E nessa parte nós nos tornamos, como que eu posso dizer, nos tornamos mais aí visíveis, né? A nossa capacidade de entender as leis superiores, né? Então, existem aí vários aspectos que nós devemos sim considerar, né? Quando a gente entende Chiron dentro de nós, né? Isso torna a gente o que? A dor muitas vezes torna a gente mais compassivos, a gente começa a buscar por soluções, né? A gente começa a entender que nós não somos supremos, né? Que existe um limite e que além desse limite, somente forças talvez que nós consideramos muitas vezes exteriores, mas que são tão internas em nós, né? Para que nós possamos buscar esse entendimento, vamos dizer assim. Então, olhem só, né? Esse mesmo paradigma, né? Nos faz pensar aí que o centauro, né? O Chiron, sendo metade humano, metade cavalo, ele reflete o instinto e o espírito que representa a nossa dualidade na condição humana, né? Nós não somos totalmente bestiais ou bestas, mas também não somos totalmente divinos, né? A mistura de ambos é que nós temos que entender esse nosso lado divino também, essa ligação que nós temos, a mistura da sabedoria do centauro com esse lado um pouco mais manifesto e material também, que ele viveu através dessa dor aí e dessa condição, né, de ter uma missão e um propósito que o levasse a entender também os processos de desenvolvimento do outro, né? Então, nessa fase do nosso desenvolvimento, nós buscamos sim ativamente as respostas em um campo não somente filosófico ou num sistema de crenças, mas realmente no que a vida faz sentido para nós, né? Nos desafios, onde nós vamos começando a formular e expressar
essa nossa curiosidade, né? Aliás, é um pouco muito mais do que uma curiosidade, né? Uma necessidade de entender certos aspectos da nossa vida, e é quando a gente deixa totalmente a nossa infância e nos aventuramos realmente a partir daqui, desse personagem, nos desafios da vida, né? Em como nós vamos nos posicionar diante da vida e dos problemas, né? Então esse curador, vamos dizer assim, o Chiron, ele estabelece um link, uma conexão entre a nossa consciência, né? O nosso lado intuitivo, a nossa forma individual, né? Com a nossa visão de espírito. Então a nossa consciência, ela está ligada à nossa espiritualidade, quer a gente aceite isso, quer não. Por mais materialista que nós possamos ser, muitas vezes existem aspectos inexplicáveis pela ciência, vamos dizer assim, né? Então o Universo Autoconsciente é um livro que é muito legal para quem se interessa aí por essas coisas de consciência, física quântica, né? Eu esqueci o nome do autor, mas é o Universo Autoconsciente, acho que é o livro, e ele tem um trecho muito interessante que ele fala mais ou menos assim, não necessariamente nessas palavras, mas o conteúdo, né? Se as pessoas comuns, nós seres humanos, né, comuns, soubéssemos que consciência e não matéria é o elo que nos liga uns aos outros e ao mundo, né? As opiniões delas ou as nossas opiniões sobre a guerra e a paz, sobre a sociedade, sobre os valores religiosos, sobre o meio ambiente, enfim, qualquer sua filosofia, qualquer setor da atividade humana iria mudar radicalmente a nossa forma de ver e de pensar. Então, essa polarização que a gente vê hoje muito grande, né? E é um momento nosso, eu acho, da humanidade, né? Todo mundo acha que está certo, todo mundo acha que o outro está errado, e a gente deixa de existir no contexto coletivo, né? O que é bom para todos. Porque agora a gente está muito olhando para o umbigo, né? O que é bom para mim, né? Não necessariamente o que é bom para todos. Mas vamos refletir um pouco sobre esse momento aí que a gente está vivendo, né, de separação, de distorção da realidade, de intolerância, né? Vamos fazer assim uma reflexão, né? Sobre até essa teoria quântica aí que nos traz muitas respostas também, né? Que traz o mundo de Chiron um pouco também para nós, onde nós possamos refletir, onde mostra para nós que a consciência humana, na realidade, e a matéria estão interligadas, né? A materialidade e a espiritualidade são parte dessa dualidade que na realidade é uma unidade. Eu acho que eu fiz também uma live há um tempo atrás sobre isso, né? Comunidade, né? Comunidade. Acho que para quem não viu é bem interessante, é um momento bem propício agora de Chiron para entender o que é comunidade, né? Então são forças complementares que Chiron traz para nós, e fica aqui essa lição, né? O nosso começo, o nosso questionamento. Não vamos deixar a vida passar sem encontrar um propósito, sem encontrar um motivo, sem encontrar as razões, ou pelo menos questionar, porque na realidade ninguém é dono da verdade, né? Ninguém realmente pode dizer que essa ou aquela é a verdade absoluta, mas só o fato de nós questionarmos, de nós buscarmos, de nós ampliarmos a nossa percepção, ampliarmos a nossa visão de mundo, além das nossas crenças,
E é isso um pouco também, para quem quiser, vai lá ver o vídeo que eu estou postando hoje também, sobre o gráfico da vida e a correlação com esses mitos, né? Porque só a partir desse momento de Chiron, com esse início de questionamentos, pelo menos é que vocês vão poder participar do gráfico da vida, entender quando eu apresento eles para você, olha, esses são os dados cronológicos ou não, o porquê da cronologia, o porquê que é um tempo que não é tempo. Então tem coisas que você precisa saber para entender, né? Por mais que eu faça vídeos, coloque aqui no YouTube ou no Facebook, ainda não dá para explicar a grandeza do conteúdo, da riqueza de detalhes que o gráfico apresenta para vocês como ferramenta, mais uma ferramenta para auxiliar aí nos processos de se entender, de tirar aquele sentido de vítima, de culpa, de abusos muitas vezes que nós sofremos, né? Nós podemos tudo transformar a partir do autoconhecimento. Então busquem com toda a força do coração, especialmente agora, que é um momento que a humanidade está mais necessitada de solidariedade, é um momento onde nós estamos apresentando, e falo por mim também, onde nós estamos apresentando o nosso lado mais obscuro, separatista, né? Então é uma lição, tudo isso que está se apresentando, essas diferenças, essa intolerância, é para que a gente possa enxergar as coisas que estão nos incomodando e transformar, né? Se alguém deixa de te entender por esse ou aquele motivo, você tem que ter a sua continuidade. Você não vai deixar de viver a sua verdade, mas você começa a ampliar um pouco mais, a estar mais aberto às oportunidades, às infinitas possibilidades que o universo nos oferece. Então fica aqui o encerramento dessa live. Na próxima live a gente vai dar continuidade falando de um outro personagem que eu vou apresentar para vocês, é o Paris, e ele aí vai se defrontar com o primeiro momento da nossa história, da nossa personalidade, onde realmente nós vamos ter que fazer escolhas com sabedoria, pensando com consciência, né? Sabendo das consequências, muitas vezes deixando aquele impulso de lado que nós temos, para que não caiamos no erro de sermos aí julgados ou punidos por esse ou aquele motivo, né? Então, a partir de hoje, de Chiron, nós já temos na nossa personalidade, na nossa forma de viver, mais ferramentas. A gente começa a dar forma ao mundo que nós vivemos, né? Então, espero que contribua de alguma forma. E mais uma vez eu peço para que vocês possam ver o complemento desse vídeo, a correlação entre o gráfico da vida e esse personagem de hoje, entre os outros que a gente viu até agora, e o porquê não é para todas as pessoas que podem ou que vão entender o que é o gráfico da vida, ou mesmo que vão, às vezes as pessoas falam, faz para o meu irmão, faz para minha irmã, não, é isso, aquilo. Não, mas a pessoa primeiro tem que querer se transformar. É uma ferramenta de transformação. É uma ferramenta que leva você a viajar no tempo, que leva você a entender que esse tempo é o eterno presente e que nesse momento do agora nós podemos a tudo transformar, desde que a gente queira, né? Nos planos financeiros, da saúde, de relacionamento, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, seja qual for a nossa relação humana, o gráfico da vida está ali para auxiliar no nosso processo de autoconhecimento e transformação. Então fica aqui o meu boa noite a todos, bom dia para quem está do outro lado do mundo ou para quem está vendo num outro momento essa live. Um abraço aí para todos.
vai ficar no YouTube. Em alguns minutos eu coloco o link para vocês do canal do YouTube, onde essa live vai ficar. Até mais, pessoal. Desconectando aqui do Instagram primeiramente. Na minha conta pessoal também do Instagram, no Iris Holistic Care.